Olá! Foi sepultado hoje no cemitério israelita o corpo do escritor Moacir Scliar. Ele morreu na madrugada deste domingo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde estava internado após sofrer um AVC. Moacir Scliar nasceu na capital gaúcha no dia 23 de março de 1937. Médico, escritor e colunista, publicou mais de 70 livros em diversos gêneros literários: romance, crônica, conto, infantil e ensaio. Sua obra foi marcada pela aproximação com o imaginário fantástico e com a investigação da tradição judaico-cristã. Scliar teve livros publicados em diversos países, como Alemanha, Israel, Estados Unidos, Rússia e França. O Estação Cultura de hoje é uma homenagem a Moacir Scliar. Nós vamos apresentar uma entrevista feita com o escritor em 2003, ano em que ele foi eleito para a cadeira de número 31 da Academia Brasileira de Letras. Moacir, você nasceu em Porto Alegre, se criou no bairro Bonfim, e esses lugares aparecem como uma referência na sua obra literária. Como é que foi a sua infância? Bom, eu sou filho de imigrantes judeus russos. Meus pais vieram para cá junto com esse grupo de famílias que migrou da Europa Oriental nas primeiras décadas do século XX, né? Era uma época de grande convulsão política e social, e eles vieram em busca de uma nova vida aqui neste país. Então, meus pais vieram morar no bairro do Bonfim, onde eu nasci e me criei. Eram muito pobres. Minha família era uma família de marceneiros. Meu pai trabalhou, inclusive, como operário. Depois ele veio ter também a sua pequena indústria. Mas, apesar de ser uma vida assim, de muitas carências materiais, de muitos problemas, era uma infância feliz. Quer dizer, era uma infância marcada pela convivência com a família, com a comunidade, por certos costumes que a gente tinha, por exemplo, de se reunir à noite na casa de um, na casa de outro, para ficar contando histórias, que era um hábito que eles tinham, numa época que TV não existia, que a diversão era cara. Então, essa coisa de contar histórias, de recordar o passado, de descrever as primeiras vivências aqui no Brasil, marcou muito a minha infância e foi também, digamos, a matéria-prima para a minha literatura. Eu acho que todo escritor começa na infância. Eu acho que todo escritor é uma pessoa que preserva dentro de si e na sua obra a criança que ele foi. Acho que a infância é exatamente assim o momento da vida em que nasce o ficcionista. Se ele não nasce na infância, ele não nascerá mais, né? Bom, mas esse escritor também ele sofre uma série de influências de outros autores e daquilo que ele lê, né? E como é que foi a sua formação nessa área? Bom, eu lia muito. Lia muito por várias razões. Primeiro, porque gostava. Essa é a principal razão. E segundo, porque eu era estimulado a isso. Minha mãe era professora, era uma mulher que lia muito, que gostava de comprar livros, apesar de que o nosso orçamento era restrito, mas ela dizia que na nossa casa não podia faltar livros. Podia faltar até comida, mas livros não podia faltar. E então ler era parte da minha rotina. E eu era um leitor voraz desses meninos que passam a noite, às vezes, em claro, lendo, né? Então, essa leitura também colaborou muito para que eu começasse a botar no papel as minhas historinhas. Eu gostava de ler, gostava de escrever. E tinha medo de doença, né? Eu tinha um medo pânico de doença. Não, eu não tinha medo de ficar doente, isso eu até gostava, porque aí eu ficava em casa, não ia no colégio, ficava todo mundo ao meu redor e tal. Mas se meu pai e minha mãe ficavam doentes, o que raramente acontecia, porque eles eram pessoas muito estoicas, que raramente se entregavam à doença, mas quando isso acontecia, eu entrava em pânico. Era uma coisa assim extremamente angustiante, e muito cedo me levou a me interessar por doenças, a conversar com médicos, e eu sabia que ia fazer medicina. E, de fato, entrei na faculdade de medicina, que foi uma experiência transcendente para mim, realmente, assim,
A gente é quase adolescente ainda quando entra na faculdade de medicina e de repente a gente está lá às voltas com o sofrimento, a dor, a morte. Isso muda a nossa cabeça e se a gente quer escrever, é realmente assim, uma porta de entrada fantástica para a realidade mais profunda do ser humano. Em 1970, eu fui fazer um curso de saúde pública, que se tornou a minha especialidade, em Israel. E lá, naturalmente, assim, eu tive uma convivência muito grande com a tradição judaica, né? E comecei a me lembrar do bairro do Bonfim, da minha experiência, né, nesse bairro, da minha infância, e comecei a tomar notas. E quando eu vi, aquilo já estava se tornando mais do que um conto, mais do que uma novela, estava ficando uma coisa maior, né? E aí eu me dei conta que eu estava escrevendo um romance, né? E esse romance, que foi A Guerra no Bonfim, foi publicado no ano seguinte, né? E realmente assim foi muito bem recebido, e a partir daí eu continuei escrevendo histórias, né? No começo sobre a minha infância e a minha juventude no bairro do Bonfim, depois com uma temática mais ampla, né? Uma temática que tinha em vista o Brasil como um todo, né? Sobretudo através da sua realidade social, porque os anos 70 e os anos 80 foram anos de grande participação social, eram os anos da ditadura militar, os anos em que a literatura era não apenas criar uma obra ficcional, mas era também se posicionar politicamente, era de alguma maneira mostrar que a cultura continuava viva apesar da censura e da intolerância. E aí então a minha obra foi crescendo e se diversificando e abrangendo outros temas como a minha experiência médica, a minha vivência de saúde pública, episódios da história do Brasil, né? Enfim, é uma obra assim que tem vários temas. Eu não sou um escritor de uma temática só. Quando a gente começa, a gente é essencialmente autobiográfico. Quer dizer, quando o escritor começa, ele está falando dele. Isso é inevitável, mas também é restritivo, né? Quer dizer, aos poucos a gente tem que ir ampliando o nosso horizonte ficcional. Então vão aparecendo pessoas que a gente conheceu, pessoas de quem a gente ouviu falar, pessoas que fazem parte da história, né? Quer dizer, vai se alargando, né, o espectro dos personagens. E eu segui exatamente essa trajetória. Comecei com a minha experiência pessoal de garoto do bairro do Bonfim, depois em Um Exército de Homem Só, falei dos jovens revolucionários do bairro, depois em Um Centauro no Jardim, aí eu evoquei o episódio da colonização judaica no Rio Grande do Sul. Em A Majestade do Xingu, falei de um médico de saúde pública que eu conheci, Noel Nuttels. Quer dizer, aos poucos, realmente, eu fui introduzindo novos personagens reais ou frequentemente imaginários. Esse processo de criação, como é que ele se dá? Quer dizer, o escritor tem um insight, vai, escreve. Para você, como é que é? Bom, o insight, isso que tu chamaste de insight, que eu chamo de inspiração, ele é muito importante. Quer dizer, é a ideia assim que te brota instantaneamente. Assim. Brota onde? Dirigindo carro, fazendo alguma coisa? Nos lugares mais imprevistos. Eu já tive grandes ideias para contos e romances dirigindo o carro, que é um perigo, né? Porque já não, aconteceu que eu estava indo para São Leopoldo e tive uma ideia excelente, quando eu vi eu já estava em Novo Hamburgo, né? Eu tinha passado São Leopoldo e continuei empolgado por aquela ideia. Já tive uma ideia excelente tomando banho, né? O que mostra a necessidade dos hábitos de higiene, né? E naquela época era assim, quando eu tinha a ideia, eu tinha que imediatamente escrever, porque eu tinha a sensação de que senão a ideia ia se perder. Aí pulei do chuveiro e pelado mesmo comecei a escrever. Enfim, essas coisas acontecem, mas a inspiração é, digamos assim, como um motor de arranque para um carro, né? Ela dá partida, mas ela não faz o carro andar. Quer dizer, para fazer o carro andar, tu precisa dominar a técnica literária, saber contar uma história, prender a atenção do leitor,
Isso é trabalho, é processo, então? Isso é um processo, isso é, assim como tem a inspiração, isso é a transpiração, né? E, digamos, tem um provérbio clássico que no trabalho literário 10% é inspiração, mas 90% é transpiração. A Academia Brasileira de Letras é uma instituição importante no Brasil. É uma instituição fundada há mais de 100 anos atrás, por ninguém menos do que Machado de Assis, e é uma instituição muito respeitada pela população. A Folha de São Paulo fez uma enquete nacional e perguntou a pessoas assim, qual é a instituição cultural mais importante do Brasil? 80% das pessoas responderam que é a Academia Brasileira de Letras. Realmente, assim, essa imagem é uma imagem muito forte, né? A imagem de uma instituição que reúne vultos conhecidos. E não é só na literatura, porque a Academia Brasileira segue o modelo da Academia Francesa, que admite pessoas que, não sendo escritores, tenham se destacado em outras áreas, né? Médicos, políticos, etc. Né? É claro que essa outra abertura, né, ela se torna polêmica, porque as pessoas perguntam, mas por que o fulano está na academia, se ele não é conhecido como escritor, por que o Beltrano está? E realmente isso, ao longo do tempo, desde que eu sou criança, acompanho essa discussão sobre a academia, né? Tirando esses aspectos polêmicos e tirando também aqueles aspectos tradicionais, né? Aqueles rituais de uma instituição que, afinal, é centenária, a academia tem uma importância própria. Em primeiro lugar, é o órgão que decide sobre a ortografia brasileira, sobre o idioma que nós escrevemos, tá? Em segundo lugar, ela promove prêmios muito importantes, vários dos quais já foram ganhos por gaúchos. Ela edita obras, ela publica revistas na área de cultura, ela faz curso, enfim. É uma instituição que tem uma gama de serviços prestados. E que representa, claro, um prestígio muito grande, porque são só 40 pessoas, né? O cargo, a participação é vitalícia, né? Não chega a ser por toda a imortalidade, como dizem, né? Porque apesar dessa imortalidade, os membros da academia também morrem e são substituídos, né? Então, todas essas coisas tornam a academia, sim, um órgão de grande visibilidade e cada vez que tem uma vaga costuma ter várias pessoas concorrendo. Eu sou um homem caseiro, né? Gosto da minha casa, né? Convivo intensamente com a minha família. Eu viajo muito, mas eu procuro fazer as viagens muito curtas, porque eu gosto logo de voltar para minha casa, né? E eu acho que família é uma coisa muito importante para qualquer ser humano, e para um escritor especialmente, né? Porque escrever, como eu disse, é uma coisa muito solitária, né? Então é preciso partilhar com alguém, né? Pelo menos com as pessoas que são mais próximas a nós, essa experiência da criação, essa alegria que nos dá o ato de escrever, e também o sofrimento que muitas vezes a gente tem, né? De repente, assim, tem um livro que a gente não consegue escrever, de repente tem uma crítica desagradável, né? De repente tem alguma bronca, né? Na área de edição, coisa assim. Bom, quem vai ouvir o escritor, senão a sua mulher e os seus filhos, né? Então, eu acho que para um escritor, a família é um suporte grande, né? E também acho que, para muitos escritores, essas relações familiares são um tema preferencial. Eu acho assim, que um grande assunto na literatura e também na crônica é a relação entre pais e filhos. Você até disse que costuma colocar isso muito, a sua relação com seu filho, nas suas crônicas. Quando ele era pequeno, agora que ele é homem, eu não escrevo mais sobre o assunto.
Mas eu acho, sim, que nós somos extremamente marcados por esse relacionamento pais e filhos, né? Mesmo adultos, quer dizer, mesmo o adulto continua sendo, no fundo, né, uma criança que está em busca do seu pai e da sua mãe. Eu acho que esse é um tema não apenas importante, como é um tema muito consolador e muito enriquecedor para as pessoas. Sempre que eu posso, eu volto a esse tema na infância, e é claro, assim, que eu não preciso ir muito longe, basta olhar minha própria família, né? E lembrar também da minha infância para ter essa vivência muito presente. Marcelo, por que a paternidade foi tão importante para você? Eu acho que ela é importante para qualquer homem, né? Assim como a maternidade é importante para qualquer mulher. É um momento de realização. Eu acho que, na verdade, é a maior realização, né? Porque tem aquele provérbio segundo o qual um homem se realiza quando escreve um livro, planta uma árvore e tem um filho, né? Eu já fiz as três coisas, tá? E posso garantir que ter um filho é de longe a mais importante dessas três, né? Porque árvores não faltam no mundo, né? Livros também, mas um filho é a continuidade, digamos assim, a mensagem, né, que um ser humano transmite ao mundo, através da educação que ele dá a esse filho, através das lembranças que os filhos vão ter dos seus pais. Enfim, é uma coisa extremamente consoladora, essa sucessão de gerações, né? Que faz com que as pessoas se sintam parte de uma coisa maior. Os seres humanos são muito frágeis, eles têm essa consciência constante, né, da sua fraqueza pessoal, da sua finitude como indivíduos, mas a ideia de que há uma continuidade, né, de que a nossa lembrança permanece nas mentes de outras pessoas que não são próximas, é realmente uma ideia muito consoladora. Marcelo, muito obrigado. Aqui no estado, o governador Tarso Genro decretou luto oficial por 3 dias, o que também fez a Academia Brasileira de Letras. O governador anunciou que será lançado ainda este ano um prêmio literário batizado em homenagem a Moacir Scliar. Em nota, a presidente Dilma Rousseff lembrou de Scliar como ícone da literatura latino-americana. O Estação Cultura Especial encerra aqui com esta homenagem a um dos mais respeitados escritores do Brasil.